Graça e paz, meus irmãos. Toda a honra e toda a glória sempre seja dada ao Senhor, nosso Deus. E é nesse espírito de louvor e gratidão que eu venho compartilhar a reflexão da palavra de Deus, Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, onde está escrito: Depois disso, andava Jesus pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe então seus irmãos: Retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem seus discípulos criam nele. Disse-lhes então Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. Os irmãos de Jesus. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua palavra lida e aplique essa palavra em cada coração. Os irmãos de Jesus. Esse trecho do Evangelho, ele narra experiências familiares de Jesus. A você que me ouve nesse momento, eu tenho a dizer que eu não sei qual tem sido a sua experiência familiar. Talvez eu esteja falando para alguém que tem experimentado conflito dentro do lar. Se esse é o seu caso, saiba que Jesus também experimentou conflito dentro do lar, segundo esse trecho do Evangelho. Talvez você tenha experimentado oposição dentro da sua própria família. Eu quero que você saiba que Jesus também, no Evangelho, nesse trecho, ele experimentou oposição dentro do lar. Talvez eu estou falando para alguém que tem experimentado rejeição dentro do lar. E esse Evangelho ele mostra que Jesus também experimentou a mesma coisa. Justamente dentro de casa, justamente dentro do seio da família, que deveria ser um local acolhedor, um ambiente de apoio, um ambiente de paz, de tranquilidade. Mas se você tem experimentado essas coisas, eu tenho certeza que essa reflexão da palavra do Senhor, ela vai falar ao seu coração como tem falado ao meu. Primeira coisa que eu vejo sobre os irmãos de Jesus aqui é que eles ainda não reconheciam a sua autoridade. Como eu já disse, Jesus, ele experimentou rejeição dentro do lar. Quer ver? Versículo número 3, está escrito: Disseram-lhe então seus irmãos: Retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Meus amados, nós vemos que Jesus, ele sim tinha irmãos. E
nós vemos aqui que esses irmãos rejeitavam Jesus, porque eles ainda não reconheciam a sua autoridade. Vamos dar uma análise do que eles estavam rejeitando. Estavam rejeitando, em primeiro lugar, a presença do Salvador, Jesus Cristo. Me chama a atenção nesse versículo 3, é a palavra deles: retira-te daqui, vai para a Judéia. Ou seja, sai daqui, não queremos você conosco. Rejeitaram a presença de Jesus. Não apenas isso, me chama a atenção como eles faziam questão de não ser comparados ou confundidos com os discípulos de Jesus. Porque eu percebo aqui no versículo 3 que eles diziam: para que também os teus discípulos, né? Fazendo uma distinção, uma diferença muito grande entre eles, irmãos de Jesus, e os discípulos de Jesus. E então eles rejeitavam o ensino de Jesus. Rejeitavam a sua presença, rejeitavam o seu ensino e também eles rejeitavam os seus milagres. Eles falaram, o argumento deles para que ele se retirasse e fosse para os seus discípulos era o seguinte: para que eles vejam as obras que fazes. Será que você tem feito como os irmãos de Jesus? Tem rejeitado a presença do Salvador na sua vida? Tem rejeitado o ensino do Salvador na sua vida? Tem rejeitado os milagres do Salvador na sua vida? Amados, existe uma explicação da palavra de Deus para toda essa rejeição. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, explica o motivo de toda essa rejeição. Outro evangelho, o evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 4, olha a situação que é narrada nesse outro evangelho. As pessoas, elas perguntavam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhes dizia: um profeta não fica sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Eis o motivo de toda a rejeição dentro do próprio lar que Jesus experimentou, porque os seus irmãos, eles ainda não reconheciam a sua autoridade. Note que em todo momento eu estou falando que eles ainda não reconheciam, porque nós sabemos que o Novo Testamento nos ensina que pelo menos 2 desses irmãos de Jesus que foram citados por nome se tornaram grandes líderes da igreja do Senhor Jesus. Isso depois, é claro, óbvio, desse acontecimento. Especialmente, um deles eu sei que pelo menos depois da própria ressurreição de Jesus foi que ele finalmente teve a vida transformada pelo milagre de Jesus, que ele tanto rejeitou, pelo ensino de Jesus, que ele tanto rejeitava, e até mesmo pela presença de Jesus, que um dia ele rejeitou. Tiago é esse irmão de Jesus. O outro é Judas, irmão de Jesus. Tanto a epístola geral, lá do Novo Testamento, finalzinho do Novo Testamento, de Tiago e também de Judas, são escritas por esses irmãos de Jesus. Porque finalmente chegou um tempo em suas vidas que eles reconheceram a autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E essa é a primeira lição que nós podemos tirar para a nossa vida cristã. Eu e você precisamos reconhecer a autoridade do Senhor Jesus nas nossas vidas. É preciso reconhecer a autoridade de Jesus. Você tem reconhecido? Felizmente, nesse ponto que nós estamos refletindo sobre o trecho do Evangelho que nós lemos anteriormente, vimos que os irmãos de Jesus, eles ainda na época não reconheciam a autoridade de Jesus. Mas e você? Você reconhece essa autoridade? Jesus tem sido o Senhor da sua vida? É preciso reconhecer a autoridade de Jesus. Além disso, eu vejo que os irmãos de Jesus ainda não acreditavam nele. Jesus experimentou oposição dentro do lar. Versículo 4 e o 5 nos ensina isso. Versículo 4, eu vou adiantar um pouco a leitura. Palavra dos irmãos de Jesus, eles falaram: já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5, pois nem seus irmãos criam nele. E eu vou me ater ao que mais me chama a atenção, que é justamente esse versículo 5, onde diz: pois nem seus irmãos criam nele. Meus amados, se eles acreditassem em Jesus, se eles confiassem de fato no Filho de Deus, seu irmão, eles o apoiariam. Mas você percebe que Jesus, novamente eu digo, ele experimentou oposição dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do ambiente familiar, porque os seus irmãos, eles não apoiavam a sua obra, a sua missão aqui na terra. Eles não apoiavam o seu ministério, não apoiavam. Eles não apoiavam a sua mensagem. Tudo porque eles não acreditavam nele. Eles ainda não acreditavam nele. Eles ainda viviam na mais completa incredulidade. Imagina a sua situação. O Filho de Deus, o nosso Salvador, nosso Senhor, estava presente ali dentro da casa deles, junto com eles, convivendo com eles, mas eles não acreditavam. Eles não criam em Jesus como o seu único Salvador. Essa é a segunda lição que nós podemos tirar dessa reflexão. Jesus é o único Salvador. E é preciso crer em Jesus dessa forma. É preciso crer em Jesus como o único Salvador. Você crê em Jesus, você crê na mensagem de Jesus, você confia em Jesus. É preciso crer. É preciso crer em Jesus como o único Salvador. É preciso crer na mensagem de Jesus. É preciso crer na obra de Jesus. Se eles acreditassem, eles o apoiariam. Eles se opunham, eles não apoiavam, porque eles não acreditam. E eu quero pensar com você, se você tem apoiado a mensagem de Jesus. Você acredita nessa mensagem? Quanto você tem apoiado essa mensagem? Você acredita na missão de Jesus? Quanto você tem apoiado essa missão? Você acredita na obra de Jesus? O que você tem feito de forma prática para apoiar essa obra? Pense nisso. E lembre-se, é preciso crer em Jesus como único Salvador. Meus amados,
Finalmente, eu quero dizer a todos que eu vejo que os irmãos de Jesus, eles ainda não viviam em sintonia com ele. Jesus, ele experimentou o conflito dentro do lar. Versículo 7, palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele declara: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Olha o conflito entre Jesus e o mundo. O conflito não era entre Jesus como pessoa com os seus irmãos. O conflito era entre os irmãos de Jesus e o nosso Salvador. Por quê? Porque ele fala: o mundo não vos pode odiar. Ele estava falando isso para os seus próprios irmãos. Mas o mundo me odeia. Um outro trecho desse mesmo evangelho, Evangelho de João, agora o capítulo 15, versículo 18 e 19. Preste atenção no ensino de Jesus. E agora Jesus falando para os seus discípulos. E ele declara: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, ele odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Sabe o que me chama a atenção nesse ensino de Jesus, além dessas palavras óbvias e claras? Que nesse mundo só há conflito. Só há conflito. No mundo, as pessoas têm conflito. No mundo, eu e você teremos sempre conflito. Porque esse mundo, ele é um mundo de conflito. Mas olha o que eu e você podemos encontrar só na pessoa de Jesus. Lá, Evangelho de João, ainda, agora o capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus nos diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, em Jesus e só em Jesus, eu e você, a sua família inteira, encontra a paz. Em Jesus, nós podemos encontrar a paz. Só em Jesus encontramos paz. Mais uma coisa dessa promessa aqui: só em Jesus, eu e você encontramos vitória. A vitória de Cristo por mim e por você. Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que mundo? Nosso mundo. O mundo que nesse mundo eu e você teremos tribulações. Palavra de Jesus. No mundo tereis tribulações. Você crê em Jesus, você é discípulo de Jesus, você vive em sintonia com Jesus. Os irmãos de Jesus ainda não viviam em sintonia com ele. A sintonia deles era só com o mundo. E no mundo eles tinham conflito. No mundo eles só conheciam conflito. Por isso que Jesus disse que o mundo não podia odiá-los. Porque se a pessoa é do mundo, o mundo a, entre aspas, ama, ou finge que ama. E nesse mundo, não se engane, só há tribulação. No mundo tereis tribulações. É a palavra de Jesus. Para todos que confiam nele. Para todos que acreditam na sua mensagem. Para todos aqueles que não rejeitam o seu ensino.
Mas só em Jesus nós encontramos paz e nós encontramos vitória. Você quer vitória? Vitória você só encontra em Jesus. Você quer paz? Paz você só encontra em Jesus. E o segredo para encontrar vitória em Jesus, o segredo para encontrar paz em Jesus é viver sintonizado com Ele. Naquele tempo que nós estamos considerando, os irmãos Jesus, eles ainda não viviam sintonizados com Ele. Mas depois que eles conheceram a sintonia com Jesus e começaram a viver em sintonia com Jesus, então eles encontraram em Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, a paz e a vitória. Amados, é preciso viver em sintonia não com o mundo, mas com Cristo, com Jesus. É preciso viver em sintonia com Jesus. Você tem vivido em sintonia com Jesus? Tem mesmo? Em Jesus você tem encontrado paz? Em Jesus você tem encontrado vitória? Se você quer vitória e quer paz, lembre-se que é preciso viver em sintonia com Jesus. Mas também é preciso crer em Jesus como único Salvador. E, não menos importante, é preciso reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. Jesus, Ele quer ser Senhor da sua vida. Jesus, Ele quer ser Senhor da sua casa. Jesus, sem dúvida, é o Senhor da igreja. Mas Ele quer ser Senhor da minha vida e da sua vida também. Que Deus abençoe a todos com saúde, paz e graça, especialmente para você que me ouve e também para a sua família. Em nome de Jesus. Amém.